Ô, Burle, você é de Recife originalmente, né? Isso. E lá em Recife, as ondas não são muito grandes, né? Não. Como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Como é que você veio parar aqui? Agora você é um carioca, né? Isso. Eu vim parar no Rio de Janeiro através de um movimento natural da geopolítica no Brasil, né? Então, assim, a gente entende que a região sudeste é a região mais rica do nosso país, onde existem mais patrocínios, no caso do surf, mais eventos, mais infraestrutura, mais investimento. Mais oportunidades, a mídia mais forte. Naquela época, principalmente, uma mídia que já tinha uma linguagem mais aberta, né? O meu esporte, nosso esporte, na região Nordeste, em Recife, Pernambuco, principalmente porque eu experienciei isso, era muito... Básico. Não, era um esporte ainda que tinha uma imagem muito ruim, né? Sofria muito preconceito. E tinha uma carência muito grande de infraestrutura, de investimento, bem diferente do que a gente encontrava naquela época aqui Que ano foi isso? No sudeste do Brasil, quando né? Você veio? Você está falando Olha, de que a primeira vez que eu vim para cá foi em 83, né? Eu comecei a viajar em 83, 84, comecei a correr os campeonatos amadores. 40 anos, né? Isso, 40 anos atrás. Então, era outra época, não tinha internet. Era outro mundo, né? Era outro mundo. E era muito difícil você ter uma imagem boa como surfista ou falar que queria ser surfista profissional naquele momento em Recife, Pernambuco. Então, eu entendi que esse movimento era necessário, fiz algumas primeiras viagens para correr eventos, até que chegou um momento, em 86, que o PP César, que é meu primo... né? É teu primo? É meu primo. Cara, sabe aquele primeira escola de surf ele trabalhou comigo? Ele é incrível. É inteligentíssimo. Eu vim morar com ele e tia Rosa lá em Ipanema, ali atrás do Arpoador, né? Eu vim morar 6 meses porque ele falou assim, não era nem Burle, né? Carlinhos, cara, aqui você tem muita limitação. Lá você tem que treinar com os melhores. Você tem que treinar com Guto Carvalho, com Marquinhos ADN, com Pedro Miller, com Ricardo Tatuí, com Sérgio Noronha, com o Rodrigo Dornelles. Eram os caras da época. Né? Com a galera que, né, do meu nível amador que queria me colocar para cima, né? E eu venho morar com ele, venho correr o Circuito Company, né, do nosso amigo Mauro. Roberto Valério. E o Mauro também, né? Mas quem marcava mesmo para mim era o Company e Ciclone, né? Circuito Company e Ciclone. O circuito era Company, mas o Valério é que estava ali dando aquela força, estava empurrando e patrocinando os atletas. O Valério é um cara brilhante, depois vamos falar dele. Aí, nessa vinda para cá, eu morei com o PP. Foi difícil me adaptar, tá? Eu fui muito bem recebido na casa deles, mas assim, eu tinha medo da cidade, né? Uma cidade bem maior do que a minha cidade. Eu morria de medo dos túneis. Eu passava dentro dos túneis... É por isso que você gosta de tubo? Eu tirei o trauma, virou paixão depois, né? Mas eu morria de medo, passava naqueles túneis e ficava assim... desesperado se acontecer alguma coisa. Teve um dia que meu Fusca quebrou dentro do túnel e foi uma confusão e teve que tirar o step, aí colocar um outro pneu. Que é perigoso, né? Dentro de um túnel. Não, aí parou o trânsito, aí deu polícia. Cara, eu vou te falar, foi muito traumatizante. Aí eu tentava voltar para o Nordeste e me adaptar, mas não conseguia mais, porque eu chegava lá e sentia uma pressão dos meus pais, né? Olhando para mim, e aí, o que você vai fazer? E eu queria ser surfista, realmente, porque eu queria estar perto dos meus sonhos. E isso é legal da gente compartilhar, sabe? Assim, o meu sonho nunca foi conquistar um título. Meu sonho era só estar perto dos elementos que eu gostava, que era a natureza, da liberdade. Buscar seu caminho, né? E eu uso o surf como ferramenta, né? Para poder estar perto desse meu sonho. E eu entendia que eu não queria entrar naquela máquina da sociedade, né? Eu não queria ser mais um fazendo o que a sociedade estava me impondo a fazer, né? Então, eu sabia que o meu desafio era grande e que eu precisava trabalhar na transformação da imagem do esporte também. Então, eu já vinha criando essa consciência, sabe? Assim, performar é importante, mas eu preciso trabalhar fora d'água para mudar essa imagem. Foi muito rico para mim ter nascido num berço como aquele, né? Onde o preconceito era muito grande, a infraestrutura era pouco, o investimento era pouco, e, ao mesmo tempo, oportunidades incríveis de aprendizado.
Muito bom. Não, isso tudo que você está falando, hoje a entrevista, o podcast com o Evandro, também falamos sobre esse mesmo assunto, que ele também, através da música, da arte, foi assim. E eu, que comecei a surfar em 64 com prancha de madeira, 66, né, cara? E meu pai era advogado, outro era juiz, outro presidente. Cara, imagina a pressão. E quando eu fui para o Havaí, eu falei, acabou, não vou ser advogado porra nenhuma. Não quero, né? Vou correr. Eu era a ovelha negra da família. Então, eu entendo muito bem. Eu acho que essa experiência que eu estou tendo aqui contigo, esse papo que eu estou levando, é legal até para, como é que se fala, para novas gerações correr atrás dos sonhos deles, né? Não quer dizer que, no caso, que o pai é advogado, você tem que ser um grande advogado, se o pai é um músico, tem que ser um grande músico, cada um tem que correr atrás dos seus sonhos. Agora, não tem moleza, tem moleza?